Todo início de ano, nós, muito bem sabemos, nós fazemos uma série de planos para melhorar a nossa situação. Situação financeira, situação de saúde, são planos gerais de melhoria. E muitas vezes dá certo. Mas lá para o senhor Pucci, eu acho que todos os planos de melhoria dele para esse início de ano, ó, hum, 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 hum. Tudo dando ruim, tudo dando errado. A situação da Rússia já vinha se degradando rapidamente. Porém, nesses 3 primeiros dias de ano, ela sofreu grandes derrotas que, ó, se afundou mais do que já estava afundada, meus queridos. Eu sou o Tio Montanha e sejam super bem-vindos à nossa linda família de notícias. Meus queridos, nada está tão ruim que não possa piorar. Né? Nós já conhecemos essa frase, né? Esse ditado. Se lá na Rússia eles não conheciam, agora eles estão conhecendo. Esse início de ano está sendo catastrófico, não estou exagerando, é catastrófico para a dona Rússia. Eu separei aqui 5 itens, né? 5 situações. Dessas 5, 3 são terrivelmente ruins para a Rússia. Trazem situações de grandes perdas, grandes derrotas para a Rússia. Vamos lá. A primeira não é uma pesada, não traz uma grande perda para a Rússia. Mas o Putin ele foi tão pressionado que ele acabou fazendo uma coisa que ele não costuma fazer. Pedir desculpas, né, no abate do avião E-190 da Embraer, ele ligou para o presidente do Afeganistão pedindo desculpas. Agora, olha o detalhe, ele pediu desculpas pela queda do avião. Ele não pediu desculpa pelo abate do avião. Olha que interessante. Por mais que a guarnição lá do sistema antiaéreo já tenha assumido que disparou 2 vezes contra o avião da Embraer, ele não pediu desculpas pelo abate. Ele só pediu desculpas pela queda. Falou que se solidariza com as famílias das pessoas que perderam lá os seus parentes. Porém, ele não entregou a guarnição para julgamento. Ele não mandou a guarnição para um julgamento internacional. Ou nem lá aconteceu, de repente, o julgamento, né? A guarnição continua, pelo que me consta, livre, leve e solta, infelizmente. Meus queridos, então essa é uma situação leve. Mas ele foi tão pressionado lá internamente que ele fez uma coisa que ele não costuma fazer. Pedir desculpas. No ego dele, isso deve ter doído muito. Agora, essa segunda situação que eu separei, aí vai custar muito para a Rússia. Muitíssimo. Nos 3 primeiros dias agora do ano, a Rússia teve 3 helicópteros abatidos. Oi? O que está escrevendo ali? 3 helicópteros não são nada para a Rússia? Concordo, meu querido irmão. 100% que 3 helicópteros não custam nada para a Rússia. Agora, a situação é como eles foram abatidos. Essa situação nova no conflito vai gerar grande dor de cabeça para a Rússia e tem um potencial de causar situações terríveis para a dona Rússia. Do que eu estou falando? Que os helicópteros foram abatidos, mas não por um sistema normal antiaéreo. Foram abatidos por uma nova arma ucraniana que estava sendo testada já há meses e meses. Todo mundo lembra que os drones navais Maguro e o Sea Baby causaram terríveis estragos para a Marinha Russa. Mas terríveis, né? Drones de pequeno porte afundando navios gigantescos. Navios que custam milhões, centenas e centenas de milhões de dólares. Só que os 2 drones, eles tinham perdido a capacidade de ataque deles quando a Rússia começou a interceptar eles com helicópteros com os soldados pendurados na porta, atirando com suas metralhadoras nos drones. Essa maneira de interceptação se mostrou muito apurada, muito boa para a Rússia. E depois disso, praticamente os drones navais sumiram. Mas vocês lembram que a Ucrânia começou a testar sistemas de disparo de mísseis antiaéreos nos drones. Só que não estava dando certo, passava perto da aeronave, mas não acertava, tirava tinta, mas não acertava. Agora não,
Agora começou a acertar. Então perder 3 helicópteros não custa nada para a Rússia. Mas perder a maneira mais eficaz, ou diga-se de passagem, a única maneira eficaz que eles tinham de combater os drones navais da Ucrânia, isso vai custar muito. Porque agora eles vão ter todo o mar livre novamente para eles. Se a Rússia resolver tentar abater eles da maneira tradicional, a Rússia já sabe que eles estão armados e podem abater as suas aeronaves. Então, isso é uma grande derrota para a Rússia. O Mar Negro está novamente completamente aberto e a favor da Ucrânia. A terceira grande derrota do senhor Putin. Recentemente, 30 dias atrás mais ou menos, ele resolveu querer assustar todo o mundo usando o míssil Oreshnik. Disparou o míssil. Mais uma vez, um míssil que custa centenas de milhares de dólares ou de milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares, foi disparado para acertar campo, para acertar casa de lenhador, foi disparado sem nenhuma precisão. Mais um míssil caríssimo. E isso custou uma pressão interna na Rússia muito forte para cima do Putin. Ele respondeu pressão de pessoas que não querem mais a guerra e respondeu pressão de pessoas que querem o aumento da guerra. E ele disparou o míssil, desperdiçou esse míssil sem acerto nenhum. E o pior, ele queria intimidar a Ucrânia, ele queria intimidar a OTAN e o Ocidente. E o que aconteceu logo no início do ano? Ninguém foi intimidado, muito menos a Ucrânia, que resolveu atacar a base do míssil Oreshnik. Exatamente isso, que não é só a base do míssil, é todo um centro avançadíssimo de novas tecnologias da Rússia. Foram atacados faz 2 dias. Ainda não tem detalhes dos danos que o centro de tecnologia sofreu, ou que a base do Oreshnik sofreu. Logicamente, a Rússia vai tentar esconder esses danos a todo custo, para não saber o que ela perdeu. Então essa é uma segunda grande derrota, não só material, mas como política, como de força do Putin. Ele quis usar a arma, uma das armas mais terríveis que de repente ele teria no seu arsenal, e o efeito foi justamente o contrário. A arma dele foi atacada pela Ucrânia. E mais ainda, outra grande derrota dele, muito citado lá internamente na Rússia, foi que ele forneceu todos os dados possíveis que os Estados Unidos precisava para fazer uma interceptação futura desse míssil. Tanto é que uma semana depois, 10 dias depois, os Estados Unidos fez uma simulação interceptando um míssil balístico. Gente, tudo o que os Estados Unidos não sabia, agora eles sabem. Tecnicamente, tudo que eles precisavam saber, eles sabem. Logicamente, eles já sabiam do míssil, Não é à toa que há cerca de 10 anos, os Estados Unidos se retirou do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, justamente porque a Rússia vinha fazendo esse míssil. Então, mais uma grande derrota do senhor Putin nesse início de ano. Agora, a mais estrondosa, a pior derrota para o senhor Putin nesse início de ano foi nada mais, nada menos que a suspensão total do gás mandado da Rússia para a Europa. Para vocês terem uma ideia, quando o Putin assumiu a Rússia, ele exportava nada mais, nada menos que 130 bilhões de metros cúbicos para a Europa. Olha só. E agora, zero. Tá zerado. Olha como ele conseguiu reduzir 130 bilhões de metros cúbicos a zero. Até o final do ano, pelo menos 14 bilhões ele conseguia mandar. E isso, bem ou mal, parecendo pouco, rendia para a Rússia cerca de 700 milhões de dólares para a Rússia anuais. Agora zerou isso. Então a Rússia, que já vem passando uma fortíssima crise econômica, perdeu todo esse dinheiro agora. E a Europa já está dando seus pulos para substituir esse gás russo. Então, uma derrota avassaladora para o senhor Putin. E uma outra derrota avassaladora, principalmente na questão geopolítica, na questão de mostrar força, foi que ele pediu urgentemente uma reunião com o presidente americano. Urgente. Gente, Putin pedindo desculpas, Putin pedindo para ter reunião com urgência.
Quer dizer que o negócio não está bonito pro lado dele não, hein? E até agora não obteve resposta. Ou seja, a urgência dele tá zerada lá pro homem lá, tá completamente zerada. Então, início de ano terrível para a agressora Rússia, meus queridos. Se acharam legal o vídeo, acharam legal as informações, eu peço aquele carinho, deixa um like para nós. Vocês acham legal o trabalho do Tio Montanha? Considerem se inscrever, fortalecendo cada vez mais as notícias para vocês. Fiquem com Deus e tenham paz no coração.